Good evening, everyone. I am truly privileged Boa tarde. to have this opportunity Eu realmente estou privilegiada e feliz de ter esta oportunidade de apresentar o novo projeto da WISC, chamado Catholic Care for Children International. The 2019 UISG Plenary Assembly led to the emergence of the A Assembleia Plenária de 2019 levou à criação deste plano, deste programa, no ano de 2020. O início da Catholic Care Children International diz respeito ao workshop de 2 dias que foi realizado durante a Assembleia Plenária de 2019 e co-sediada com a GHR Foundation. As mulheres líderes das congregações e outras refletiram juntas sobre como expressar um carisma de cuidado hoje, sobretudo à luz do que se sabe sobre os riscos associados ao cuidado residencial. Não sabemos o que está acontecendo. Desculpem. As mulheres, congregações e outras refletiram juntas sobre como expressar um carisma do cuidado hoje, especialmente à luz do que se sabe sobre os riscos associados ao cuidado residencial e os benefícios do cuidado familiar e comunitário para as crianças. O encontro destacou o trabalho inspirador desenvolvido pelas irmãs de São José, em Nova York, pelas irmãs do Bom Pastor, no Sri Lanka, e as irmãs Cabrini, na Suazilândia. Cada grupo de irmãs trabalha para garantir uma família amorosa para cada criança. Os participantes ficaram muito tocados pelo trabalho das conferências nacionais dos religiosos na Zâmbia, Uganda e Quênia, cujos membros estão trabalhando para reduzir o recurso à assistência institucional e promover a assistência familiar e comunitária para as crianças. As religiosas que participaram do encontro encorajaram a WISG a se comprometer a explorar a possibilidade de apoiar as religiosas do mundo inteiro no setor assistencial, sobre como tornar o carisma do cuidado relevante no contexto atual. A Catholic Care for Children International nasceu como resultado disso. A visão da CCCI é ter uma família para cada criança. Convida e apoia os institutos religiosos femininos marcados pelo carisma do cuidado a entender e interpretar os sinais e as mudanças da época e oferecer a melhor assistência possível às crianças e a mudar a metodologia antiga que foi usada até agora. Estamos conscientes de que as crises causadas pela industrialização e pela urbanização no século XIX levou a Igreja a responder, fornecendo assistência institucional às crianças abandonadas e negligenciadas. As famílias necessitadas e as pessoas em situação de crise recorreram aos religiosos e religiosas para a assistência. Sobretudo, as congregações religiosas femininas estiveram na vanguarda em responder à necessidade do cuidado e proteção das crianças. O método conhecido e aceito para isso, até os últimos anos, era a assistência institucional.
Se olharmos para trás, para o que aconteceu no passado, podemos ver que as irmãs que trabalhavam nos orfanatos muitas vezes tinham pouca ou nenhuma formação nos aspectos relacionados à assistência à criança. Trabalhavam em ambientes muito exigentes, que exigiam formação e também doutrinamento como formação como conselheiros psicólogos e assistentes sociais. As irmãs ofereciam, com todo amor e cuidado, a sua preocupação às crianças com o que elas tinham e podiam, com seus recursos que tinham e podiam. Temos que reconhecer que elas faziam parte da cultura daquele tempo. Se diz que existem de 2 a 8 milhões de crianças que vivem nos orfanatos em todo o mundo. As estatísticas atuais indicam que a Igreja Católica, no mundo inteiro, supervisiona quase 9 mil orfanatos, cuidando de milhares de crianças. Olhando para o contexto de hoje, sabemos que 80% das crianças dos orfanatos têm um pai vivo ou um parente próximo vivo. As crianças são geralmente colocadas nos orfanatos por causa da pobreza. Agora, devemos nos perguntar por que precisamos mudar a metodologia de cuidar das crianças, a metodologia que usamos por muitos anos. Seria possível encontrar respostas para os problemas atuais de hoje apenas com as soluções do passado? Esta manhã, o Papa Francisco nos recordou que voltar atrás não é a escolha, o caminho certo. Nós, religiosas, precisamos caminhar, seguir adiante. Agora, muitos de nós sabem que as estruturas de assistências residenciais, orfanatos e casas para crianças não atendem às necessidades da criança. Estudos científicos e sociais comprovam que a metodologia da assistência residencial não aborda os desafios reais que as crianças e as famílias devem enfrentar e, de fato, podem causar traumas e danos às crianças. Evidências fortes acadêmicas dizem que as crianças têm mais probabilidade de crescer bem nas famílias. Pesquisas sobre neurologia e ciência cerebral revelam um atraso no desenvolvimento social, emocional, cognitivo e físico quando as crianças estão fora da assistência familiar. Por isso que entendemos que a assistência residencial pode responder à necessidade base das crianças, porém não considera a contribuição social e emotiva que apenas uma família pode proporcionar, oferecer. Não ajuda a se preparar para uma relação adulta saudável. Portanto, quando eles saem da instituição, estão impreparados, não estão preparados para ter uma vida independente e lutam para se integrar na sociedade. Muitos enfrentam o desemprego, se tornam sem teto, são explorados sexualmente, caem na dependência de drogas e álcool e acabam também na prisão. Segundo o novo relatório publicado pela revista Lancet Child and Adolescent Health, em 2022, este ano, existem mais de 5,2 milhões de crianças no mundo inteiro que perderam um cuidador, uma pessoa que tomava seus cuidados por causa da Covid, colocando muitas crianças em risco de perder o cuidado de sua família.
temos que parar e refletir. O Espírito, para que o Espírito nos chama? Qual será a nossa resposta aos gritos das crianças que precisam de cuidado e proteção? O fechamento das instituições trará soluções? A construção de mais orfanatos será a resposta? A criatividade guiada pelo Espírito nos pede para estar abertos às realidades do mundo, pois os desafios e as complexidades dos problemas de hoje exigem soluções que sejam duradouras e sustentáveis. Há um movimento crescente entre os responsáveis internacionais e nacionais, agências de missões, as organizações não governamentais e organizações religiosas para reconhecer que toda criança merece uma família. E então, procurar garantir para que as crianças sejam cuidadas dentro de uma família. Eu digo com orgulho que nós, como religiosas em várias partes do mundo, nos despertamos para esta realidade, lendo os sinais dos tempos e encontrando maneiras inovadoras para enfrentar os verdadeiros desafios que as crianças e as famílias estão enfrentando. Estão sendo feitos esforços para tornar o carisma do cuidado relevante no contexto de hoje e para garantir uma família ou um ambiente igual à família para as crianças separadas de suas famílias. O desenvolvimento do Catholic Care for Children é um esforço inovador das religiosas. O CCI é um movimento liderado pelo carisma das irmãs para garantir que as crianças cresçam em famílias seguras e amorosas ou no ambiente igual ao da família. Com a ajuda da fundação da JHR Foundation, a Associação Religiosa de Uganda criou o movimento da Children International em 2016 e, num arco de 3 anos, as raízes desse movimento se espalharam pelo Zâmbia e no Quênia. E agora também é promovido pela Care for Children no âmbito internacional. A Catholic Care for Children é construído sobre 3 pilares principais. Está enraizado na fé católica e dá o mandato de cuidar das crianças e outras pessoas vulneráveis e os ensinamentos sociais católicos que enfatizam a dignidade de cada pessoa, a opção pelos pobres e os direitos de cada pessoa de participar plenamente da família e da comunidade. O CCC é informado pelas ciências sociais que comprovam a importância de uma família que cuida e cresce para o desenvolvimento holístico e saudável de uma criança. O CCC está alinhado com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e as diretrizes das Nações Unidas para o cuidado alternativo das crianças. O CCC acredita fortemente que nenhuma criança deve viver numa instituição, porque a família é pobre ou tem dificuldade em ter acesso a serviços básicos de saúde, a proteção social ou educação. Baseado nestes 3 pilares principais, o CCC está comprometido com o melhor interesse de cada criança para promover um contínuo cuidado alinhado com as diretrizes das Nações Unidas para cuidados alternativos. Na prática, ressalta que se as famílias estão em dificuldade, fornecer um apoio para evitar a separação das crianças. Se a separação acontece, então, garantir que as crianças estejam reunidas com as famílias ou sejam colocadas em ambientes estáveis de tipo familiar. Se for necessário, uma assistência residencial alternativa, garantir que a assistência seja da mais alta qualidade
e da menor duração possível. Fortalecimento da família para evitar a separação tem a prioridade absoluta neste modelo. Pensemos se numa família muito querida a vocês ou a mim, se apresenta uma situação desse tipo, em que uma criança perde um de seus pais. Que opção de cuidado você sugeriria para a criança? Você sugeriria assistência institucional? Ou consideraria outras opções alternativas de cuidado? As I said before, Como eu disse antes, a complexidade dos problemas de hoje exige que encontremos novas formas de ser e fazer. O tema dessa assembleia, abraçar a vulnerabilidade, o caminho sinodal, nos lembra que precisamos caminhar juntos para abraçar e responder às vulnerabilidades de hoje. Brian Swaime afirma que não podemos mais decidir apenas o que é melhor para uma sociedade, ou uma congregação, uma cultura, mas devemos passar para um contexto maior no âmbito planetário. O movimento católico Catholic Care for Children convida os religiosos com carisma do cuidado a se unirem para encontrar soluções melhores de cuidado para as crianças que precisam de cuidado e proteção. A beleza do movimento Catholic Care é que conecta os institutos religiosos que trabalham isolados no setor do cuidado, da assistência. Os reúne numa plataforma comum em seus respectivos países e facilita o processo para identificar os fatores necessários para atualizar o seu trabalho no setor da assistência. O movimento CCC em Uganda, Quênia e Zâmbia mostrou que somos mais fortes juntos. Os pressupostos em que se baseia o trabalho do CCC são conquistar os corações e mentes das pessoas para a reforma do cuidado e desenvolver capacidades, competências que eles precisam, levando assim à mudança. Sinto muito encorajada pelo fato de que as crianças, as irmãs desses países, se tornaram campeãs na reforma da assistência. Se tornaram a voz de muitas crianças sem voz que vivem nos orfanatos por muitos anos e que poderiam ter vivido a vida numa família. A avaliação de médio prazo realizada na Catholic Care recebeu também a formação apropriada e ajudou as irmãs a trabalhar melhor no cuidado também dos jovens. Em Uganda, houve um estudo que mostrou o grande resultado que as irmãs alcançaram. Quando a Uganda começou o programa em 2006, havia várias crianças em 22 CCCI. Em 2022, o número foi reduzido para 300. O objetivo do CCCI é fortalecer as congregações de irmãs católicas na expressão de um carisma de cuidado e ver mais crianças crescendo em famílias seguras e acolhedoras. Como faremos isso? O CCCI se comunica com as conferências religiosas nacionais para encontrar a possibilidade de iniciar o trabalho da Catholic Care. E eu sou feliz de dizer que o Malawi, Sri Lanka e África do Sul estão na fase inicial do CCC em seus respectivos países, em começar esse projeto. Muito em breve, o site do CCC estará disponível para o compartilhamento dos recursos e
aprendizados com um grupo, ensinamento com um grupo mais amplo de religiosos no mundo. CCI organiza webinars globais para educar e fornecer informações e conhecimentos sobre a reforma da assistência com os religiosos. The first online training program is scheduled towards first week of July. Na primeira semana de julho estará disponível o primeiro programa online. Então, tivemos 2 cursos este ano, mas pretendemos fazer 4 a cada ano. Estas são algumas das iniciativas da CCCI para promover o trabalho da CCC. CCCI comunicará diretamente a vocês, líderes das congregações, para informá-las sobre os cursos online. Pedimos o seu apoio em todas as nossas atividades. Juntos vamos fazer uma mudança no mundo em que nós cuidemos das crianças que precisam dos nossos cuidados. Então, agradecemos JTI Foundation por ter nos ajudado, CCI e todas as religiosas no mundo por esta obra. CCI preparou uma chave USB, um material, e nós estamos felizes de partilhar isso com vocês. Vocês vão encontrar esse material amanhã nas suas cartelas. E agora eu gostaria de concluir a minha apresentação com as palavras do Papa Francisco. No documento sobre a fraternidade humana para a paz no mundo e a convivência de 2019. A proteção dos direitos fundamentais das crianças de crescer no ambiente familiar, receber a alimentação, educação e assistência é um dever da família e da sociedade. Tais direitos devem ser garantidos e tutelados para que não sejam negligenciados ou negados a nenhuma criança em nenhuma parte do mundo. É preciso condenar qualquer prática que viola a dignidade e os direitos das crianças. Obrigada pela sua presença e participação.